Algumas pessoas se incomodam um pouco quando falamos de psicologia positiva com o termo positiva. Essa palavra acabou sendo vulgarizada e as pessoas acabam associando isso com algo raso e superficial. Veja bem, a gente precisa tomar cuidado com certos julgamentos antes de conhecer muito a fundo uma determinada teoria, antes da gente ter realmente um conhecimento profundo, um envolvimento com algo e fazer julgamentos precipitados com base em experiências anteriores ou com base em pessoas que não têm um conhecimento suficiente sobre aquilo que elas disseminam. Quando a gente fala em resiliência, a base dela, a resiliência que é justamente a capacidade de uma pessoa se sobrepor, enfrentar e superar uma adversidade, ela exige que a gente ajude o cliente, ajude a pessoa a buscar, encontrar, enxergar recursos para ela se recuperar. E quais seriam? Será que esses recursos seriam interessantes se eles fossem baseados em situações onde a pessoa acabe prolongando aquela dor e aquele sofrimento? Será que é interessante a gente pegar uma pessoa que está passando por uma dificuldade imensa e fazer com que ela fique imersa ainda mais em sentimentos de tristeza, de raiva, de culpa, de lamentação, de arrependimento? Como que a gente faz uma pessoa que está nessa situação para fazer com que ela se sinta um pouquinho estimulada, um pouquinho motivada a se reerguer? Então, os estudos e as pesquisas sobre resiliência, eles trazem alguns elementos básicos que são importantes para ser fatores de proteção, que são fatores que facilitam essa recuperação da pessoa diante de situações de tragédia, de calamidade, ou situações negativas de vida. Uma delas primeiro, fazer uma certa elaboração daquela situação, fazer uma compreensão, buscar compreender e aprender com aquela experiência. E então, começar a passar por um processo de aceitação daquilo, ao invés de ficar lamentando. E então, a pessoa passar por uma decisão para o processo de mudança. Ter uma perspectiva mais otimista de futuro, ter um pouquinho de esperança, cultivar essa esperança para que ela possa, então, se agarrar nisso, nesse sentimento de esperança. E com isso, com uma visão mais otimista do futuro, ela conseguir ter um apoio, ter ali uma muleta para ela se reerguer. Se a pessoa tiver uma visão negativa de futuro, com toda a negatividade que ela já está vivenciando na vida dela, com toda a negatividade que ela já está passando diante do que ela perdeu, diante do que ela está tendo que lidar, e ainda ela ter que pensar, ela ainda viver com aquela visão de que as coisas não vão melhorar, de que as coisas tendem a ser a mesma coisa, que, enfim, continuar com aquela mentalidade, qual vai ser a capacidade dela, qual vai ser o esforço que ela vai dar, a energia que ela vai investir em se recuperar. Então a gente precisa ter um pouco, às vezes, bom senso em tomar cuidado antes de julgar certas ciências, tomar cuidado antes de julgar conteúdos e conhecimentos que a gente não tem um conhecimento, um conhecimento realmente profundo daquilo. Além disso, a resiliência dos fatores de proteção também são o apoio social, onde você tenha, se você não tem família, que sejam amigos, que sejam pessoas, enfim, que possam estar te ajudando nesse momento, profissionais. O autocuidado, a pessoa ter momento para ela, esses momentos de reflexão, um momento que ela possa também olhar, cuidar de si, de alguma forma fazer coisas que ela gosta para ela poder recuperar um pouco da autoconfiança, um pouco vivenciar um pouco mais de tranquilidade. E quando a gente fala em emoções positivas, de novo, novamente, eu volto a frisar, a gente tem que tirar da cabeça que emoções positivas são só alegria. Uma pessoa numa situação de dor e sofrimento, ela não vai sorrir. Não adianta a gente fazer, enfim, piada, palhaçada, a pessoa não tá no momento. Mas ela pode sim vivenciar emoções positivas diferentes, a tranquilidade, a serenidade, a esperança. Ter uma inspiração de vida, algo que vai trazer para ela insights, que vai fazer com que ela recupere ali a energia, a vontade de continuar, a gratidão. Enfim, existem emoções positivas que nós trabalhamos, que a psicologia positiva traz, justamente para facilitar esse processo. Todos os elementos do modelo PERMA da psicologia positiva estão ligados ao processo de resiliência, os relacionamentos, sentido e significado da vida, a espiritualidade que está dentro do sentido também é um dos elementos que as pessoas se apoiam nesses momentos. Então, a gente possui aí uma gama muito grande de recursos para oferecer para uma pessoa, para um cliente, para um paciente, para que ela possa, então, se apoiar e se recuperar de alguma situação mais difícil. Fica a dica de hoje para vocês.